Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conexe Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce. Oi, eu sou a Jéssica da Maternize Moda Gestante e Lactante e esse é o podcast Maternize, um podcast de acolhimento, vivências e informações. E hoje eu tô aqui com a Vanessa, ela é mãe, odontopediatra. Tem mais alguma especialização? Não. Não? Só odontopediatra. Só odontopediatra. Então, te apresenta, conta um pouco de ti, um pouco da tua clínica, que tá aí de cara nova, bem linda. Jé, obrigada pelo convite. Eu me chamo Vanessa Bruning, sou mãe do Gael, moro em São Lugero, sou dentista e odontopediatra. Eu moro em São Lugero e trabalho lá. Hoje eu tenho uma clínica de saúde integrada lá, onde nós atendemos os públicos de todas as idades, bebês, crianças, adolescentes, as mães, os pais, idosos, diversas áreas, desde a odontologia, o dentista, até fono, psicólogo, consultora de amamentação, doula, nutricionista. Então a clínica, a Bruning Saúde Integrada, ela tem o intuito de uma visão da saúde em geral, para todas as idades e em todas as áreas. Que legal! Legal. E, Vanessa, assim, como é que a maternidade, ela aconteceu pra ti? Assim, eu sei que o nosso episódio é um episódio de informação, mas ela sempre esteve presente. Como é que foi toda essa... a entrada da maternidade na tua vida? Eu sempre tive, assim, um feeling de cuidado. Eu tenho a minha irmã, Sofia, de 15 anos. Tá grande, né? Tá grande. Meu Deus. E aí eu sempre cuidei dela, praticamente assim, desde os 6 anos. E aí ela foi crescendo e esse desejo foi crescendo dentro de mim. E eu comecei a odontopediatria. Eu sempre gostei de atender criança e queria me especializar nessa área. Depois de já ser odontopediatra, depois de 2 anos, já como especialista, o Gael, né, apareceu na minha vida. E em 2021, o Gael nasceu. E desde então, assim, é o amor da minha vida. É só alegria. E como é que foi a tua gestação? Foi tranquila? Foi. Eu tive uma gestação super tranquila. Trabalhei até o último dia. O Gael nasceu sexta-feira, às 9 da noite. Ele estourou a minha bolsa às 5 da tarde. E eu atendi até sexta-feira, meio-dia. Foi, assim, uma gestação super tranquila. Tive um acompanhamento desde o início. Não tive nenhuma
preocupação, consegui viver a minha vida normalmente. Ele já tava ali sabendo como é que funcionava a vida da mamãe. Eu conversava com ele toda noite. Já explicava, ó, Já. é que é assim, Já filho. sabia como que ia ser. E ele parece, assim, bem nessa mesma vibe que tu, né? Bem calmo, É. super alegre. Ele é uma criança muito querida, bem alegre. Claro que, assim, tu sabes, né, Gé? A gente Agora ele tá com 2 e 5, assim, a gente sabe que tem aquelas fases. só piora, mas tá tudo Mas certo. assim, ele tem o tempo dele, mas ele é uma criança muito querida, amorosa, inteligente, educada. Ah, é tudo de bom. A gente tem os perrengues, mas é assim, né? Até a gente... Nós temos dias que não estão bons, né? Quem dirá as crianças, né? Isso. E isso a gente já é mais tratado, polido pela sociedade, aquela coitada Isso, toda, né? mentalmente, a criança tá aprendendo, ele tá na fase, assim, de aprender a lidar com as emoções dele, de aprender a escutar um não, de entender que tal coisa não pode, pronto. Como, por exemplo, enfiar o rabo do dinossauro na tomada. Filho, não pode, mas eu quero, mas não pode. E aí tu tem que ficar ali meia hora explicando que não pode. O Tomás passou também por essa fase com 2 anos e agora com 3. Eu achei que eu já tinha me pós-graduado nessa aí. E não sei, né, se é com todas as crianças, mas com ele tem essa outra fase agora das outras emoções. E é uma... A gente aprende desafiador, demais né? com eles. Demais, assim. Eu aprendo muito com o Gael a controlar as minhas emoções, sabe? De não estourar, de não brigar, isso aí de é não da gritar. vida, né? É através dele que eu aprendo a cada dia a ser uma pessoa melhor. Porque eu sei que ele se espelha em mim e no Murilo e a gente precisa ser o exemplo. Isso aí não, é indiscutível, né? E, né, diante de toda a maternidade e a odontopediatria, o que tu, né, conseguiu ver de diferença? Tem coisas que tu achava que não era e que na prática é outra. Como é que ficou a profissional depois da mãe? Eu, na verdade, assim, em relação a lidar com os pais, a lidar com as crianças, é a experiência que vai levando, né, a perfeição. Mas o que eu senti é que eu me tornando mãe, eu passei mais credibilidade também para os outros, entendeu? De eu viver a experiência, como, por exemplo, uma das maiores dificuldades é a criança não gostar de escovar o dente. E aí o meu filho veio o quê? Não gostei. O próprio. Ele não gosta de escovar o dente. E aí eu viver isso na prática, poder passar a minha experiência, poder passar o que eu faço lá dentro para os pais, isso também tornou as nossas consultas assim mais leves, mais didáticas, mais assertivas. O fato de eu passar o que eles passam. É uma coisa, parece que é bem mais humanizado, né, daí? Porque, não é completamente diferente. Não é só na minha casa que acontece isso. É bem assim. E antes disso, né, ali na parte já de bebê, já tem algumas coisas que acontecem. Até não sei se a gente nem tinha falado sobre isso, assim, no off, mas aqueles dentinhos que tem ali desde pequeno. O Gael chegou a ter alguma coisa assim? Não, tem bebês que já nascem com dentes. Então, E como é que acontece isso? É uma terceira dentição, às vezes, ou já é o dente de leite que já tá na boca. Aí, como odontopediatra, nós fazemos um exame de imagem, um raio-x, avaliamos a mobilidade do dente, se tem como deixar aquele dente em boca, se é um dente de leite já, se compensa deixar ele ou ele vai trazer riscos para a criança, como uma broncoaspiração, se é uma terceira dentição. O que é uma broncoaspiração? Ele pode estar mamando e o dentinho, ele aspirar o dentinho e o dentinho ir pro pulmão, por exemplo. Meu Deus. Então, tudo isso acontece com recém-nascidos, e não é nenhum, nem dois, nem três, são vários casos. E também a língua presa, que afeta não só a amamentação, mas várias situações na vida de uma criança, até a fase adulta, porque agora eu tô tendo bastante procura de adolescentes aí, 16, 17 anos, com dificuldades para beijar por conta da língua presa. Ai, meu Deus. Então, não é só lá
Então, o diagnóstico certo, por exemplo, de uma língua presa que deveria ser feito corretamente na maternidade, muitas vezes não é, ele não vai afetar só a amamentação, ele vai afetar a amamentação, a fala, a deglutição. Muitas vezes a criança opta por alimentos mais leves, que não precisam mastigar, e vai crescendo, dificuldade na fala, e aí chega na hora de dar uns beijinhos na boca, também pode afetar. Meu Deus. Então, o recém-nascido ele já tem contato com o odontopediatra por isso. Ou nasceu com dente, ou uma dificuldade de amamentação ali. Com freio, né? E, Vanessa, assim, então, né, vamos pensar assim, aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa de errado, né? Já não é... Tá sentindo alguma diferença, não espera nem ali no primeiro ano pra procurar, né? Ou no primeiro dentinho. Já pode antes. Não sei se é correto falar isso, mas seria correto dizer assim como tu vai num pediatra, tu já leva, né, pra fazer as avaliações. Isso. A primeira visita ao dentista, eu gosto de dizer que tinha que ser na barriga da mãe. Eu também acho bem certo isso aí. Eu faço bastante pré-natal odontológico. Além da odontopediatria, eu tenho pós em odontologia para bebês e odontologia para gestantes. Daí tá tudo incluso, mas são pós à parte, né? A especialização em odontopediatria, e eu fiz essas duas. A gestante, ela vindo São 3 consultas que eu gosto de fazer. Em cada trimestre, uma consulta. Na terceira consulta, no terceiro trimestre, ela já está se preparando para o bebê, né? Para a chegada do bebê. E ali, eu já introduzo assuntos como, olha, se por um acaso nascer com a linguinha presa, se sentir dificuldade na amamentação, pode acontecer sim de nascer com dente, como pode acontecer pacientes com lábio leporino. Isso tudo já aconteceu, já veio para mim. E também, não veio ali, certo? Não veio na gestação. Vem antes do nascimento do dente. Por quê? Quando um dente vem, lembra do teu? O dente incomoda, coça. Será que dá febre normal? Será que diarreia é pelo dente? Então, uma mãe bem orientada antes do nascimento do dente, nasceu o dente, ela já vai tirar de letra. Ou a criança tá incomodada, ela já vai saber o que fazer. O que ela pode ajudar, né? Se ela não lembrar, ela já vai ter uma odontopediatra, que ela vai poder ligar e tirar as dúvidas e agendar uma consulta. Sim. Aí tá. Não fez isso. Pra mim, é essencial. Não fez isso. Começou, que viu que rasgou o primeiro dente, já procura. Porque aparece muito, bebês de 8, 9 meses, já com dente, mas que nunca escovaram o dente. Uma coisa que eu queria falar, que assim, foi uma luta que eu tive até pessoal. O flúor da pasta. Na família tinha casos de gente que foi usar o flúor, porque eu cansei de botar aquele aviãozinho de enviar os teus vídeos. Porque, meu Deus do céu, assim, ó. Mas o porquê que existe o creme dental sem flúor daí? Porque tem famílias que optam por não usar, é a escolha de cada um, e a indústria, né? A indústria farmacêutica. Mas a gente tem que ter consciência, gente, que o flúor, ele é um mineral extraído da terra. Ele não faz mal. E ele é necessário na nossa vida. E ele não está presente só na pasta de dente. Está presente na água, em alguns alimentos. O flúor do creme dental, ele não faz mal, O que vai fazer mal... E por que as pessoas temem ainda nesse uso, assim, dá vontade de dar uma sacudida na pessoa? Como é que eu posso te dizer sem ser grossa? Pode ser grossa, não tem problema. Ignorância, falta de conhecimento, falta de procurar um profissional certo para entender o porquê que nós temos que usar o flúor e qual o risco que a tua criança e você estão correndo caso você não utilize. Isso também pode vir de informação desatualizada de pediatra, né? Com toda certeza. De dentista, de pediatra, de nutricionista, enfim. De um profissional esse creme dental aqui, eu usava. Tandy, Colgate. Eu usava. Há mais de 30 anos atrás. Eu nunca tive uma cárie. Nem dente de leite, nem dente permanente. Sempre escovei o dente com creme dental com flúor, pasta de dente, como tem que ser. Eu nunca tive.
Agora, eu tenho pacientes que nunca usaram flúor e aparecem lá com cavidades na boca. Claro que não é só a falta do flúor, é um conjunto de coisas que a gente tem que entender a rotina dessa família e respeitar, né? Respeitar, mas eu não quero usar flúor. Então, vamos entender, ter consciência do que pode acontecer e o que a gente vai ter que fazer para isso não afetar. Não sei se tu queres saber como que acontece. Como que acontece, Como que acontece Vamos a cárie. Vou falar de uma forma bem didática assim para vocês. A nossa boca é cheia de bactérias. Bactérias do bem, assim como a gente tem no nosso intestino. Quando a gente se alimenta, fica o resto de comida na nossa boca. Essa bactéria vem, come o resto de comida. Na digestão dela, ela libera um ácido. O ácido é uma coisa corrosiva, né? Se eu jogo um ácido aqui nessa mesa, a gente vai ter um buraquinho na mesa. É igual a gente tem um buraquinho no nosso dente. Tô falando aqui de uma forma bem didática, tá? O nosso dente é feito de esmalte, dentina, são minerais. O flúor é outro mineral. Aí a gente perdeu, já acontece o tempo inteiro com todo mundo. Por exemplo, eu vim comendo uma banana, eu não escovei o dente a hora que eu cheguei aqui, vamos supor, e essa banana ainda tá grudada sobre a superfície do meu dente. Aí essa bactéria tá aqui comendo a banana, liberando ácido, mas depois eu vou escovar o dente com pasta de dente com flúor. E por uma ligação química, o flúor da pasta de dente gruda ali naquela estrutura que eu perdi, então eu perco e ganho o tempo inteiro, tendo assim um equilíbrio. Quando que aparece o buraco no dente? Quando a gente come demais, escova de menos, e quando a gente come errado, que com uma fruta, né, a frutose, a bactéria produz, vamos supor, um pouquinho de ácido do tamanho de um grãozinho de arroz, com uma bolacha recheada, a bactéria produz um ácido do tamanho de uma uva. Entendeu? Então, quanto mais açúcar, sacarose, mais a gente tem que escovar. E é um equilíbrio. A cárie é uma doença, tá? Não é um buraco, é uma doença. Fácil de acontecer, porém, mais fácil ainda de evitar. Só com flúor. Escova de dente, creme dental com flúor, cuidando da alimentação e quando já tem os dentinhos grudadinhos, o fio dental. E a visita periódica no dentista, porque chega um momento, já que a sujeira gruda e não sai mais em casa. Hoje eu atendi uma menina que ela vem de 6 em 6 meses. Hoje ela já tá com 5 anos. E aí, chega uma hora que a mãe dela diz, olha, eu já sei quando tá na hora de voltar, tia Vá, porque já tem sujeirinha que eu não consigo mais tirar em casa. E aí, assim, é só isso, já. É a periodicidade da consulta, que é o terminar de acompanhar em casa. Isso. São os cuidados diários em casa e as visitas 2 vezes no ano do dentista. E assim, eu acho que eu sou abençoada pela natureza, então mais adoro ir no dentista. Ele é apaixonado em dentista. Isso, mas por quê? Porque você escolheu uma boa profissional. Sim. Que soube, né, cativar e tratar bem todos vocês. Porque você não procurou um dentista por dor, por trauma, porque você procurou por prevenção. Uhum. Agora, uma família que procura o dentista pela primeira vez, com certeza. quando a criança tá com dor ou quando a criança bateu o dente, ela vai associar aquele profissional à dor que ela tá sentindo. Por isso que a prevenção, levar desde o primeiro dentinho não é besteira. Não é besteira, porque ele foi a primeira vez com 6 meses, ele vai com 1 ano, ele vai com 1 ano e meio, ele vai com 2, e com 2 e meio ele bateu a boca e quebrou o dentinho na escola. E aí? Mas ele já foi na tia Vá 4, 5 vezes. Ele já conhece, ele já sentou na cadeira. Já sabe como é que funciona. Isso, já escovou o dentinho lá do cachorro lá, né? Isso. Então vai ser mais fácil pra resolver essa situação. Não vai ser traumático, né? Já é uma coisa que tá doente. E a boca, eu acho que boca, olho e ouvido, né? Pra mim é
É terrível, né? É. Pra te deixar alguém colocar a mão, pra te deixar alguém examinar, é uma coisa muito íntima, né? Então, se já tens uma intimidade com um profissional, vai ser muito mais fácil, né? E com a criança, ela tá crescendo sendo acompanhada por aquele profissional. Ela não tá pipocando, vai em um, vai em outro. Vai... Por isso que é importante saber quem que você vai escolher. Na mão de quem que você tá colocando a saúde do seu filho. Não é só um dente, não é só uma boca. Não, até porque a vida dele. A gente sabe que o dente é um negócio ali. E a boca é a porta de entrada para muitas doenças. Sim. E não só, né? Por exemplo, hoje em dia, infelizmente, muitos surtos de estomatite, mão, pé, boca. Sim. Então, tudo isso o odontopediatra que tem uma capacitação, por exemplo, igual eu tenho em laser terapia, consegue ajudar. Então, são várias coisas. Você tendo um odontopediatra... Meu Deus, é uma facilidade. É uma facilidade. É um pediatra, mas é uma clínica a mais pra te levar e saber conduzir a saúde do teu filho, né? E assim, vamos voltar ali, né? A gente teve as primeiras dentições e daí, né, já as instruções de escovação e tal. Isso. Depois a periodicidade. Isso. E daí depois quais são os intercursos, intercorrências que geralmente chegam pra ti que a gente consegue dar uma ajuda? Tipo, chupeta, dedo, né? Que acaba tendo, às vezes, até alguma coisa de confusão de bico. Tem. A confusão de bico, ela é real, ela existe, tá? Eu não vou te dizer que eu sou contra a chupeta nem a favor. A família opta, cada um tem que ter a consciência. Quer amamentar? Quero amamentar. Vamos focar na amamentação agora? Porque se tu introduzir um bico de silicone, o teu filho, o teu bebê, que acabou de nascer, ele não vai saber. Porque no bico é uma sucção, no peito é outra. Vamos ajudar a tua criança, não oferece bico. Quer oferecer lá com 3, 4 meses, como acontece? Às vezes a mãe, né, já não tá mais de licença, precisa de algum auxílio. Eu não sou contra, só que eu oriento. Como que vai ser o uso dessa chupeta? Eu queria até que tu contasse pra gente como é que foi a experiência do Gael com a chupeta. Consegue contar? Consigo. Foi bem legal, né? O Gael começou a chupar a bico com 2 meses. Foi quando eu não consegui mais amamentar ele. Eu tive bastante dificuldade na amamentação. Eu procurei uma consultoria de amamentação preventiva já quando eu tava grávida. Mesmo eu já tendo bastante conhecimento, eu queria uma profissional para esse momento. E aí o Gael nasceu, começou a não ganhar peso, teve icterícia por pouco, não precisou ficar internado. Então foi assim, foram 2 meses de muita luta, né? Até que eu tive que conciliar a fórmula, fiz de tudo, mas a minha produção era muito baixa, muito, muito, muito baixa. Eu realmente deixava o Gael o tempo inteiro no meu peito para ver se ele conseguia ganhar peso. Meu peito machucou, fissurou, foi um caos, mas eu tava ali, firme e forte. Mas quando eu vi que já tava perigoso, aí a gente introduziu a fórmula. Primeiro, a fórmula através de uma matute, assim, pra ele não pegar aquele caninho. Nossa, eu nunca mais tinha ouvido falar de uma matute. Porque eu não queria dar mamadeira, não queria de jeito nenhum. Eu tinha fé que a minha produção ia aumentar, eu tinha muita fé, mas infelizmente não aconteceu. Aí depois comecei atende uma urgência, um paciente bateu o dente, blá, blá, blá. Quando eu vi, eu já estava dentro do consultório de novo. E a mamadeira entrou na vida dele. Só que aí, quando a mãe dele estava atendendo os outros pacientes, eu gosto de dizer assim, eu deixava o amor da minha vida em casa para atender o amor da vida das outras pessoas. Quando eu deixava o Gael em casa, às vezes ele chorava muito. E aí a chupeta entrou na nossa vida. E ela entrou, ficou até 1 ano e 6 meses. Com 1 ano e 6 meses, na verdade, eu comecei a fazer o desmame da chupeta. É outra coisa que eu acho muito importante a gente falar. Demais. Porque nós introduzimos esse objeto na vida deles quando bem nos convém, né? Nos convém. E aí, do nada, a gente quer tirar. Eu não gosto, eu não oriento desse jeito. Eu digo assim, faz aos poucos. Primeiro, de manhã, ele não pegava mais no bico. E foi assim durante 1 semana. Todo mundo intertia ele, toda vez que ele pedia, Gael, olha isso, Gael, olha aquilo. Ok, bem estabelecido.
Aí... Ganhamos um território. Aí depois a gente foi pra passar a tarde inteira sem bico. Esse processo já durou mais ou menos uns 2 meses, até ele não querer mais o bico. Aí depois Na parte da tarde. Ou assim... Não, inteiro, desde que eu comecei até o final. Foi uns 2 a 3 meses. Aí começamos na parte da manhã, depois fomos pra tarde. A soneca e do meio-dia e pra dormir à noite ele usava. Tá? Quando de manhã e à tarde estavam bem estabelecidos, eu fui pra soneca do meio-dia. Só que o que aconteceu? Enquanto antes 5 minutos ele já estava dormindo, sem o bico demorava 1 hora. Então eu tive que ajustar a minha rotina para aquele processo. Sim. Tá? Aí foi um tempão. É um aí desmame, né? É isso aí. Aí ele chorava, daí claro que eu dava, eu não deixava ele, né, se desesperar por causa daquilo. Aí Quando é traumático, né? Quando ficou bem estabelecido pela manhã, ao meio-dia e à tarde, aí eu respirei fundo e falei, agora vai ser a noite. Agora vem cá que eu vou te pegar a noitada. Agora vai ser a noite. A noite foi difícil, ele pedia demais, ele acordava no meio da madrugada. Aí quando ele acordava, eu tirava com ele dormindo. Então foi um processo bem lento, bem gradual. Não dei pro sapo, não dei pro boi, não dei pro Papai Noel, não pendurei no balão e o balão levou embora. Meu Deus, essa eu nunca tinha escutado. Não, tem de tudo, assim, eu não gosto e não oriento, cada família faz de um jeito e cada criança tem uma maturidade também. Sim. Depende da idade, ele tinha 1 ano e meio quando eu iniciei esse processo. Né? O que eu vejo se não tirar antes dos 2 anos, depois fica mais difícil. Pela experiência que eu tenho lá na clínica, eu vejo que depois fica mais difícil. Quando a gente tira antes, é mais fácil para a criança. Esquece mais rápido. Eles têm menos... eu acredito que quanto mais ele fica grande, mais eles vão tendo uma inflexibilidade, né? Não sei se eu tô certa, e vão né? criando mais apego emocional pelo objeto. É igual a Naninha, né? O Tomás tinha um bonequinho e uma hora ou outra esse bonequinho se esvairiu e foi. E eu conheço adulto até hoje que dorme com a sua Naninha. Nada contra, né? Mas é um apego emocional que tu tens com o objeto. É igual o dedo. O dedo... Tá? O dedo, ele é um pouquinho mais difícil de conseguir remover esse hábito na vida da criança. Eu tenho vários pacientes que fazem sucção digital. Alguns já têm uma certa idade e aí a gente introduz... faz, às vezes, uma terapia, né? Passa para um psicólogo, que também a gente tem lá na clínica, para entender. Também tem que ver se a criança quer parar, porque o dedo é a segurança dele. O dedo é diferente do bico. O bico é uma borracha. O dedo tem a temperatura do corpo, tem a textura, traz o aconchego. Então, tem que ver se aquela criança está preparada para fazer a remoção da sucção digital. Tia Vá, não quero mais. Muitos, assim, a partir dos 7, 8 anos, já começam a dormir na casa do amiguinho, sabe? Aí começa a ficar com vergonha. Ali. E aí eles me falam que não querem mais. Eu encaminho, assim, pra psicóloga, para ela tentar fazer um trabalho ali. E muitas vezes a gente usa um aparelho que tem como se fosse um esporãozinho. Toda vez que a criança vai botar o dedo na boca, dá uma espetadinha e ela tira. Porque a grande maioria faz dormindo, entendeu? Involuntário. É uma coisa, assim, bem respeitosa com a criança, eles aceitam. E depois, geralmente, eu deixo uns 6 a 8 meses esse aparelho para realmente a gente ter a certeza de que não vai mais colocar o dedinho na boca. Nossa senhora, eu não imaginava que era assim. Mas assim, Gé, eu quero dizer para as mães, para os pais que estão ouvindo, que não é feio a criança chupar dedo, não é feio a criança chupar bico, tem que ser de uma forma respeitosa tirar esse hábito. Não, tem 4 anos e chupa bico, vai fazer mal? Vai, já fez, o osso já cresceu errado, o dente já tá nascendo errado.
procura um profissional, assim, que vai conseguir te orientar da melhor maneira. Te acolhendo. Pra remover isso. Sem julgamento, sem nada. E sempre pensando na criança, porque, sabe, é igual tirar uma coisa que você gosta muito. Não tem como. De uma hora pra outra, isso vai trazer um transtorno psicológico pra criança. E aí não é isso que a gente quer. É um trauma, né? Isso, se faz da forma errada, gera um trauma. E existe também a possibilidade da criança querer parar de chupar o bico. Ela Sim. mesma, né? Assim como... Eu vejo o bico, basicamente, como se fosse o TT, como se fosse a mamadeira. Porque às vezes também ocorre esse desmame natural, né? Isso aí. E daí também é tranquilo. Se a criança volta tá da de criança boa boa. e quer... Ah, mãe, eu quero dar pro Papai Noel, pro Coelhinho da Eu Páscoa. quero enterrar. Entendeu? Você já ouviu essa? É. Eu quero que vire uma plantinha. E daí tem. aquela... Mas se a criança tá de acordo, ok. Mas não que seja algo que um adulto imponha pra ela. Pode trazer a ideia e depois a criança ir maturando. Isso. É, muito bom. Legal, né? Muito legal essa visão, assim. Aham. É diferente, porque não é o que a gente tá mais... É comum vendo isso acontecer, né? Geralmente não, tem que tirar e a todo custo. Isso. E tem tem diversas formas e também não julgo quem usa essas formas. Mas existe sempre se existe uma forma mais acolhedora de realizar isso, por que não, né? Porque eles já passam por tantos traumas, né? Querendo ou não, é mais um. E eu sempre falo assim também, Jé. Quando for fazer uma coisa, faz só uma coisa. Não inventa de tirar bico, fazer desfraude, colocar na escola, tudo ao mesmo tempo. Ai, agora que tirou o bico, vamos aproveitar para tirar a fralda. Ai, agora que tirou a fralda, vamos aproveitar para não sei o quê. Não. Dá o tempo para a criança... Se adaptou sem o bico, ok. Né? Começou a dar os sinais de que quer fazer o desfraude, ok. Não fica forçando as coisas. Ou, chegou o irmãozinho. Chegou a irmãzinha. Não tenta tirar o bico. É muita coisa para a criança. Se coloca no lugar dessa criança. É isso que eu faço, assim, como odontopediatra. Eu me coloco no lugar daquela criança. Né? Eu tô com dor. Eu cheguei no dentista. Poxa, eu vou ficar com medo. Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Vai colocar vai colocar uma máscara, uma touca, um jaleco, por mais que seja colorido, uma luva. Eu vou ter que abrir a boca e ela vai deitar em cima de mim. Assim, né? Eu vou me inclinar meu corpo. A criança vai sentir medo. Já é estranho estar ali e estar com a pessoa que... Eu até hoje acho super desconfortável, mas eu acho que é porque eu fui naquela situação, né? Fui quando tinha que já extrair o dente, porque o outro dente já tava encavalando, e aquela coisa. Realmente é uma das coisas que eu vi assim, nossa, não, isso faz sentido pra mim. Realmente é levar o Tomás desde cedo, porque eu não quero que ele passe o que eu passei. Tu sabes, assim, que as mães, elas falam assim, tia Vá, eu nem falo que, por exemplo, amanhã é dia de ir no dentista, porque eles ficam tão eufóricos, que eles ficam, já tá na hora de ir na tia Vá. Eu digo, a hora que eu embarco no carro, eu digo, agora nós vamos na tia Vá, porque senão eles ficam tão felizes. Porque é uma coisa boa. E eu gosto, assim, desde lá da recepção... Eu vou lá, eu sento, eu brinco com eles. Seja a primeira vez que me conhece, seja a 18ª vez, eu gosto de ir lá brincar com eles, ir trazendo e conversando. Aí vem vindo no corredor, vai me contando natural, as coisas. Né? Senta, a gente conversa, depois vai pra cadeira. Então, assim, o meu consultório agora, que eu fiz lá na clínica, é um consultório que tem uma televisão no teto, no céu é uma pintura no teto é uma pintura de céu, as paredes é como se fosse uma floresta, tudo para trazer um acolhimento para essa criança. E uma coisa também lúdica, né? Isso. Ficou muito legal. Nossa, eu já quero conhecer. Eu virei fã. E, assim, depois quando tem os traumas, né? Tu costuma atender... as emergências, como é que funciona assim? Costumo, eu pego bastante, infelizmente ainda. Nós temos, assim como em todas as áreas, né, Gé, profissionais que às vezes não estão preparados para atender tais situações, mas querem atender. E aí é onde, né, às vezes grita com o paciente, às vezes segura o paciente, amarra o paciente, tem. Amarrar? Meu Deus. Então, assim, isso, assim, acaba tornando o dia a dia clínico
muito cansativo. Porque a gente pega pacientes de outros profissionais que chegam muito traumatizados. Com assim, coisas para fazer muito complexas. Tratamento de canal, extração de dente. De criança mesmo. Isso, de criança mesmo, de dente de leite. Mas eu não nego atendimento, sabe, Gé? Eu passo de formiguinha, traço um planejamento com os pais. Assim como eu também atendo pacientes com algum tipo de transtorno, TEA, TDAH, atendo todos os pacientes, assim. E é paixão mesmo pelo que tu faz, né? Sabe que hoje eu tava almoçando e aí a minha avó falou assim pra mim: minha filha, por que tu escolheu odontopediatria? Eu olhei pra ela e falei assim: olha, vó, acho que nem fui eu que escolhi. Acho que foi a odontopediatria que me escolheu. Ela assim: pois é, porque atender adulto não é muito mais fácil? Só senta na cadeira, abre a boca, tem que fazer, aceita. Agora tuas crianças, né? Aí vai lá, não para de ponta cabeça, é isso. Eu assim, vó, não fui eu que escolhi. Eu acho que foi a odontopediatria que me escolheu. Realmente, sim. Eu sempre te acompanhei, a Sim. gente já se conhece, mas eu te acompanhei, assim, pela internet e tal, ali pelo Instagram. E, cara, parece uma coisa, assim, muito leve. Natural, muito leve. E, né, obviamente, o que tu coloca ali é 1% de tudo que acontece lá, né? Sim. Mas, assim, quando as mães fazem relatos e te marcam cara, eu fico assim, meu Deus do céu. Eu também fico muito feliz, assim, de ver que eu, por exemplo, semana passada eu atendi uma menina de 8 anos que ela tinha que extrair um dente e ela já havia sido segurada, assim, uma menina de 8, 9 anos segurada no dentista. É uma pressão psicológica absurda, né? Isso nem deveria existir, mas enfim. Ela venceu o medo dela na nossa terceira consulta. Deixou eu extrair um dentinho que ela tinha que extrair. E ontem ela veio toda feliz e orgulhosa dela mesma, que ela tinha vencido o medo dela. De deixar anestesiar, de deixar tirar o dentinho. E feliz, e disse que agora não tinha mais medo de dentista. E ela chegava, assim, na segunda e na terceira consulta, ela falava assim pra mim: eu tenho raiva de dentista, eu odeio dentista. E eu falava: Isa, eu sei, eu entendo, mas olha só, não era a tia Vá, era outra dentista, esquece. Olha tudo que a tia Vanessa faz pra você. Eu fiz alguma coisa que te machucou? Não, mas eu tenho raiva de... Então, assim, ver ela vencer esse medo, essa raiva dela, é o que torna, né? Fazer ela protagonista de uma coisa que é dela mesmo, né? Não é a força, não é nada. Cara, que legal. São muitas situações, assim, ao longo desses 8 anos. Sim. Nossa, vai desde, né, da ajuda com a mãe, né, ali do início, e até... Quando que acaba as consultas com a odontopediatria? Gé, lá na clínica, assim, eu tenho pacientes que já estão com 13, 14, 15 anos, que eu atendia desde pequenininho, mas que querem continuar vindo comigo. E daí tudo bem. Assim como eu tenho mães ou pais que têm medo de dentista, mas ao ver os filhos sendo atendidos por mim, se sentem seguros e querem vir comigo. Depende do procedimento, sou eu que faço, mas como eu tenho uma equipe de especialistas agora, precisa de aparelho, de implante, de prótese, tá tudo ali. Então a família inteira tá sendo acolhida, né? Sendo atendida fácil, né? Do meu jeito, porque minha equipe é treinada assim, para se colocar no lugar do outro, para escutar, para ver qual o desejo daquela pessoa, o que incomoda, o que quer mudar, o que não quer, sabe? E é isso, assim. Então, todas as idades e a tia Vá atende também todas as idades. Vanessa, e ali a parte da escovação, até que eu vi que tu trouxe os dois os negocinhos. Vamos falar um pouquinho sobre essa dedeira, que é uma dedeira bem polêmica. Famosa. Famosa. Então, vamos lá.
Essa dedeira de silicone aqui, o nome já diz, né? Ela é feita de silicone. E essas cerdas aqui, elas não servem para remover a sujeira que fica sobre a superfície do dente. Isso aqui é um massageador gengival. Pra criança, quando tá com aquela gana. Isso, assim como mordedores. Aquelas bananinhas, aqueles mordedores que a gente coloca no freezer. Quando um dente tá nascendo, a criança sente coceira. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. O que eu vou ajudar o meu bebê nesse momento? Opte por mordedores que tem a escovinha na ponta ou essa dedeirinha aqui, que eu gosto bastante. O bebezinho, ele segura a nossa mão e vai fazendo. Claro que isso aqui nunca é na mão de um bebê, né? É sempre na mão de um adulto. Supervisionado por um adulto. Só que aí, muitas vezes, as pessoas pensam que é a escovinha dos primeiros dentinhos. Mas não. Muitas vezes. Mas não. Porque a escova que tira a sujeira do dente, ela tem que ter as cerdas de nylon, assim. Essa cerda é capaz de tirar o biofilme sobre a superfície do dente, a sujeira. Essa aqui é só para massagear. Então, tu vai ajudar o teu bebê a coçar a gengiva dele. Aqui na frente, lá atrás, aonde em ele cima, quiser. embaixo. O Gael adorava, ele pegava a minha mão assim e ele mesmo aí mordia. Era gostoso quando isso acontecia. E aí, nasceu o primeiro dente, escova de dente, pequena, bem pequenininha para os primeiros dentinhos e creme dental com flúor. Aí assim, o que a gente tem que cuidar? É a quantidade de creme dental na escova, que vai sendo... a gente vai aumentando com o aparecimento dos dentes. Mas o creme dental tem que ter flúor numa concentração acima de 1000 ppm de flúor para sempre. Pra sempre. Pra vida adulta e tudo. Então, adulto que gosta de usar Tandy pode usar. Eu conheço adultos que usam Tandy. Mas é uma curiosidade e geralmente é uma dúvida, né? Sempre gera essa dúvida. Eu lembro que quando eu comecei, eu também fiquei, meu Deus do céu, será que realmente eu não posso usar? Eu posso usar? E uma coisa que eu vou dizer, né? O Instagram, as redes sociais, elas estão ali, né? Tu fala um negócio, parece que já aparece ali o que tu quer. E quando a gente tava nessa fase da escovação, nossa, apareceu 1001 modelos de escova, 1001 formas. E a gente fica meio perdido, né? Então, é sempre importante a gente trazer uma informação assertiva. Isso. Né? Então, a dedeira... Não é escova de dente, é um massageador gengival. E a escova de dente é sempre nesse modelo, não tem outros formatos, outras coisas, assim, porque escova aparece de dente cada coisa. Aparece uma em formato de U. Parece uma perereca. Então, aquilo ali é feito de silicone. Aquilo ali não limpa o dente, tá? Então, assim, gente... Escovar o dente, não inventa moda, é escova de dente. É tradicional pra sempre. É isso. Aí vai aumentando o tamanho da cabeça da escova. Então tem escovinhas bem pequenas. Essa aí é mais ou menos dentes. Pro primeiro dente, essa daí? Não, essa aqui eu gosto de indicar. Outra coisa, eu não indico pela idade, e sim pela quantidade de dentes que a criança tem na boca. Então, essa aqui a criança já tem os 4 incisivos, embaixo e em cima, e já tá nascendo o primeiro molar. Aí eu gosto dela porque ela limpa melhor a superfície do primeiro molar. Essa aqui, né? Mas se quiser escovar o primeiro dente, tudo certo. Só que tem menores pro primeiro dente que facilita. Quanto maior a escova, mais difícil. Tem que abrir a boca, né? Mais difícil. Então, sempre opte por escovas menores. Eu acho que menores. eu sou abençoada. O Tomás, ele é apaixonado por escovar o dente. Não, mas eu digo assim, Deus é tão perfeito, mas Deus é tão perfeito que ele me deu um filho que não gosta de escovar o dente pra eu saber o que as mães passam. Porque, assim, que graça teria de você ir lá no meu consultório e dizer assim, ai, Vanessa... Tomás, ele odeia escovar o dente. Me dá algumas dicas. E eu não viver na pele. Ai, mas o Gael, olha... eu não sei te orientar, porque o meu filho ama escovar. Não teria graça. Eu e aí eu digo que o meu filho veio com o CRO positivo, assim, tipo... Não, a minha mãe, eu vou fazer ela aprender pra orientar. Então, eu dou dicas de posição. Botando os bichinhos pra escovar o dente dele. Tudo que tu imagina eu faço. Eu tenho a família dinossauro, Já é assim, ó. Nós temos 24 horas num dia.
Uma escovação dura em média 2 minutos. Vai me dizer que tu não pode dedicar 6 minutos do teu dia pra escovar o dente do teu filho? Não, é bizarro. É bizarro. Ah, eu não tenho tempo. Gente, organiza aqui. Bota Enquanto na tu escova, rotina. bota a escovar junto. Não, e bota na rotina. Porque como mãe, eu vi que cada coisa que ia aparecendo nova, né? Introdução alimentar, nascimento dos dentes, visita no pediatra, exame de sangue, isso tudo tem que ser colocado na rotina do adulto, do responsável. Uma vez que está instalada na nossa rotina, Não tem mais onde. não. E aí a criança também já sabe. Almoçou, espera um pouquinho, escovar o dente. Ela já sabe. O Gael já sabe, sabe? Então, é colocar na nossa rotina como responsáveis de que tem que cuidar da saúde bucal da criança. Até porque ali entra Gente. muita coisa, né? Aí, assim- Tem agora, não sei se é sensacionalismo. Tipo assim, não é sensacionalismo, né? Porque é perigoso mesmo. Mas tem várias notícias chegando que cada vez mais problemas de coração. Claro, Jé, porque Muita tá coisa. tudo interligado. Até queria te perguntar ali a respeito da saúde bucal das gestantes também, né? Porque tem várias coisas que podem acometer Isso. os, a gestante... os bebês na barriguinha. Isso. Tem estudos que comprovam o risco de parto prematuro com doença periodontal. Vamos resumir. Existem 2 tipos de doença na nossa boca. A doença do dente e a doença do osso da gengiva, tá? A gestante, ela aumenta o fluido do corpo dela. A gengiva, às vezes, fica mais sangrante. Não fica? Fica mais dolorida. Aí a gestante não passa fio dental como deveria, porque tá sangrando. Não procura o dentista. E aí, o que acontece? Vai acumulando sujeira. E as bactérias presentes na doença periodontal, elas podem sim pegar a corrente sanguínea, se alojar na parede e microcontrações, e aí sim induzir a um parto prematuro. Claro que assim, né, Gé, são coisas que tem que estar muito feia a situação, só que acontece. Acontece. A gente sabe que tem pessoas que faz 10 anos que não vai no dentista e engravida. E isso pode acontecer. Na minha gravidez, eu deletei o dentista da minha vida, porque eu engravidei na pandemia. E E olha só, Eu a fiz gente procura consultora de amamentação, fiz yoga, consultora de amamentação, educador físico, fisioterapeuta, médico. Poxa, tudo isso, e cadê o dentista? Se a tua saúde começa pela boca. eu acho que falta, às vezes, pra a gente, né, fixar. E às vezes até a orientação do teu obstetra, né? Isso. O meu obstetra, eu conversei com ele, Não, a minha obstetra Ele disse, não me indicou. E, Tanto assim, é que... E é o básico. Só que assim, eu tenho várias gestantes que me procuram também porque o médico indicou. E assim como eu tenho várias mulheres que vão fazer fertilização, que estão tentando, que eles indicam, ó, já vai no dentista, vê se tá tudo certo, se tem alguma coisa pra fazer, pra quando a gente for fazer o procedimento já tá tudo certo. Eu até não divulgo tanto isso, mas eu atendo bastante gestantes. Ai, vamos começar a fazer essa... É bem legal. Assim, gente, é o básico. É o básico. E outra coisa, mães. Faz quanto tempo que vocês não vão no dentista? Ontem eu atendi a mãe de um paciente. Ele vai de 6 em 6 meses certinho, desde que ele tinha 6 meses. E a mãe dele, desde que ele nasceu, nunca tinha ido no dentista. Fazia 3 anos. Meu Deus. E ela leva ele certinho. Eu falei assim, não. Não tá certo. Não tá certo. Aí ela disse, não, já vou deixar agendado. E ela foi ontem e ela disse, me chama igual vocês fazem com ele. Daqui 6 meses eu volto. Eu falei, não, pode deixar. Porque a gente esquece, às vezes, a gente das se nossas anula, coisas. né? A gente esquece que a gente é uma mulher, que a gente tem que cuidar da nossa saúde bucal. Pô, sabe como é que eu faço a escovação à noite? Eu levo o fio dental pro banheiro, escova de dente e faço a minha escovação lá, com bastante calma embaixo do chuveiro. Por quê? Às vezes eu esqueço de passar o fio dental. Às vezes não dá tempo. Agora, se eu tô lá, já é rotina. No teu momento. Eu vou lá, passo o fio dental. Então, são estratégias que a gente monta na nossa rotina pra não esquecer da escovação do filho e nem da nossa.
É isso Tem aí. que ser assim, né, Jé? Tem que ser assim, porque senão a gente não consegue conciliar tudo. É. E o importante é conseguir conciliar tudo e também junto com as consultas, né? Isso. E deixar tudo leve, né? Porque tudo já é tão com tanta pressão. E isso aí pode acarretar um problema muito grande lá no futuro, né? Mas assim, pra tudo ser leve, tem que escolher um profissional bom. Porque assim, dentista, a gente tem em cada esquina. Tem. Mas dentista, gente, que atende adulto e de vez em quando atende criança, não é odontopediatra. Vocês têm que ver quem que vocês estão escolhendo. O teu dentista, que às vezes as mães dizem, eu levei ele no meu dentista junto comigo, mas o dentista não teve muita paciência, ele já ficou com medo. É claro, o teu dentista é um dentista que estudou para atender adulto. Ele não estudou para atender criança. E eu particularmente acho que para tratar criança tem que ter Olha, o dom. A Hoje vocação. eu sei que tem que ter o dom. O dom, a vocação, porque, cara, é criança. Tem que ter muita paciência, tem que ter mais paciência que os próprios pais. Com toda certeza. E assim, o odontopediatra tem que atender a criança e os pais. Então tem que ter paciência com a criança e com os pais. Mas tudo que eu já passei no meu mundo, no meu dia a dia, dava um livro. Porque muitas situações que a gente sabe que hoje em dia tem pais muito difíceis também. Então, assim, dava outro podcast. Ai, Vanessa, a gente chegando ao fim. Queria te agradecer, passou que muito legal, rápido. Pois é, não, não dá nem pra dizer assim, tipo, tinha muito mais coisa pra gente falar. Capaz, né? E a gente tinha muito mais coisa pra falar, mas eu acredito que o que saiu aqui é que realmente é o que vai agregar, o que algumas pessoas precisam escutar. E é isso. Queres falar mais alguma coisa? Já agradeço o convite, né? Imagina, eu também agradeço ouvintes bastante. da Maternize. Eu quero dizer, cuide da saúde bucal das suas crianças, priorize, escolha um bom profissional, leve regularmente conforme a orientação do dentista. Não leve só quando você acha que é necessário. É isso. Siga a Vanessa nas redes sociais, porque ela dá várias dicas. Posso falar? Tá bom. Por favor. O meu Instagram pessoal é @doutora Vanessa Bruning, e agora o da clínica é @Bruning Saúde Integrada. No da clínica a gente explora todos os profissionais, e o da Vanessa Bruning eu posto mais o meu dia a dia clínico e as orientações que eu gosto de dar de forma gratuita, informações corretas. Para quem não tem acesso a bons profissionais, tá ali, né? Só que tem que cuidar. Na internet a gente tem muita informação e pouco conteúdo. Por isso, olhe bem quem que você vai seguir para absorver o conteúdo correto. Não, mas pode seguir a Vanessa, que eu sou mãe e super recomendo. Tá Obrigada, certo? Gé. Obrigada, Vanessa. Ai, que legal. Gente, chegamos ao final de mais esse episódio. Espero que você tenha se sentido acolhido e tenha absorvido muitas informações com a Vanessa. Sigam ela nas nossas redes sociais. E se você chegou até aqui, achou esse vídeo relevante, encaminhe para as outras mamães, para os papais. Nos siga, ative os sininhos para que cada vez a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Até o próximo episódio. Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram brechó_retroca_baby_boutique.
Conex Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta V. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta V Vida e Doce.